Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Ciro, o primeiro tema que eu queria conversar com você é a lua de mel do governo com o mercado financeiro, que no início parecia que não estava muito bem com o governo, né? Tinha aparentemente abraçado Bolsonaro durante a campanha, mesmo com histórico de boas relações que o governo Lula, no passado, teve com as instituições financeiras. Então, o governo Lula tem experimentado, nas últimas semanas, uma relação relativamente positiva, amistosa com o mercado, especialmente sob a liderança do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se deixou, inclusive, entrevistar recentemente por um dos grandes canais da mídia convencional, tocando violão, né? Parece que ele está tocando uma serenata para o mercado. Conseguiu aprovar o arcabouço fiscal, pelo menos, na Câmara e no Senado, que voltou agora para a Câmara. Também a primeira parte da reforma tributária na Câmara. Como você avalia essa aproximação e a confiança do mercado na atual gestão? Dólar caindo, alta na Bolsa. Qual é a sua opinião, Ciro? Isso é um bom sinal, especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras? É com você, meu amigo. Olha, Almir, quando as coisas vão bem para o mercado, é sinal que vão muito mal para a classe trabalhadora, né? Porque o Deus mercado do sistema capitalista nada mais é que a preservação dos interesses do sistema financeiro e do grande empresariado, né, nas suas distintas áreas de atuação, mas principalmente o setor financeiro. E o que acontece é que, quando o mercado está em lua de mel com o governo, é porque esse governo está fazendo direitinho aquilo que o mercado gostaria que ele fizesse. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo, essa lua de mel, e ela tem comprovação, agora mesmo, recentemente, o CEO da agência Quaest, né, que é uma agência de pesquisas do mercado, sinalizou que a aceitação do Fernando Haddad no mercado saiu de 26% para 65%, né? É uma lua de mel, eles estão indo para o Nirvana, segundo dados, né, palavras lá do CEO. E tem a ver com essas questões já colocadas por você, tem a ver com a aprovação do arcabouço fiscal e tem a ver com a aprovação, ainda que ainda estão em fase, né, ainda não foi a aprovação total, porque a legislação no nosso país ela é bicameral, então aprova na Câmara, vai para o Senado, se tiver alguma modificação, volta para a Câmara, e essa tramitação, tanto do arcabouço quanto da reforma tributária, ainda não finalizaram, não finalizou essa tramitação, porém, né, tanto em uma quanto em outras, que eram questões fundamentais para o grande empresariado, principalmente para o sistema financeiro, as linhas mestras, né, que foram aprovadas são de total interesse do grande empresariado do sistema financeiro. Isso significa o quê? Na questão do arcabouço fiscal, por exemplo, e nada mais é do que um novo teto de gastos. Então, isso significa que nós vamos continuar arrecadando para pagar a dívida pública aos banqueiros, aos grandes prestadores de serviço do Estado, e as verbas para saúde, educação, moradia popular, a própria Bolsa Família, programas sociais, isso tudo vai estar contingenciado. Porque o arcabouço fiscal nada mais é do que um novo teto de gastos, onde as questões, as verbas, né, que estão voltadas para o pagamento da dívida pública estão totalmente liberadas e as verbas para investimento nas áreas sociais totalmente contingenciadas. Então, essa é uma questão. A outra é a reforma tributária, que é exatamente a mesma coisa, né? Nós vivemos num país
que se fala que tem uma... que a tributação, né, do nosso país ela é muito grande. E é verdade, nós temos muitos impostos. O que não se fala, com todas as letras, é que quem paga a maioria desses impostos, quem sustenta, né, a carga tributária de arrecadações dos governos, não só da União, mas dos governos estaduais e dos próprios governos municipais, é principalmente a classe trabalhadora. E quanto mais na base da pirâmide ela estiver, mais ela paga. Porque o nosso imposto ele não é um imposto que ele incide, né? Por exemplo, geralmente ele incide sobre a questão de bens e serviços, né? ICMS, ISS. Bom, e o que acontece? Uma coisa é 1 quilo de arroz para um trabalhador que ganha salário mínimo ou para um trabalhador que está desempregado, que vive de um Bolsa Família, de um programa assistencial, e 1 quilo de arroz para um milionário, o preço sai exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Então, essa parcela de impostos que o trabalhador que ganha salário mínimo ou desempregado tira do orçamento dele é infinitamente maior do que um cara que tem grana para pagar o mesmo quilo de arroz pelo mesmo preço. Isso é um absurdo. Então, aqui no nosso país não tem uma taxação progressiva, não existe taxação sobre o lucro das grandes fortunas, não existe primeiro, sobre grandes fortunas, taxação sobre o lucro das grandes empresas, né? Essas deveriam ser uma reforma tributária voltada essas deveriam ser medidas em uma reforma tributária voltada para os interesses da classe trabalhadora, mas nada disso foi discutido. Ao contrário, houve uma diminuição da carga tributária no sentido de que os impostos foram unificados em 2, né? Os impostos da União e os impostos do Estado e município em um outro. Então, você tem dois, como se fossem 2 impostos, um que é da União e outro que engloba ali estados e municípios, porém, são os mesmos impostos que vão incidir, né, prioritariamente sobre circulação, bens e consumo, né, de bens de consumo. Então, a circulação da mercadoria, o consumo, você continua essa defasagem entre aqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos, sustentando a base da pirâmide, e aqueles que mais pagam impostos, e aqueles que sustentam, de fato, né, a carga tributária. Sem falar que o empresariado, né, aqui no nosso país, para cada R$1 que ele recolhe de imposto, ele sonega 1, através das isenções fiscais, que são imensas. Então, 1 menos 1 é 0. Então, isso significa que quem paga imposto, de fato, é a classe trabalhadora. Como, por exemplo, é o caso do imposto de renda, que o trabalhador tem o imposto descontado na fonte ali. E salário não é renda, né? E essa era uma das promessas, por exemplo, do Lula na campanha, de isentar até R$5.000 mexer na tabela de imposto de renda. Isso não foi modificado. Isso não foi modificado, continua aí. A classe trabalhadora teve uma mudança mínima, mas continua uma incidência de pagamento de impostos para quem ganha 2 salários, uma coisa absurda, né, aqui no nosso país. Então, em função dessas coisas, né, tanto do arcabouço fiscal quanto da reforma tributária, que foram medidas econômicas muito a gosto do sistema financeiro e do grande empresariado, é que tem essa lua de mel que nós estamos assistindo aí do governo Lula com o mercado, e cuja estrela principal é o ministro Fernando Haddad. Então, isso significa necessariamente que nós temos que lutar contra esse arcabouço fiscal, que nada mais é que um novo teto de gastos, lutar contra essa reforma tributária e lutar para que haja, de fato, uma reforma tributária aqui no nosso país, onde os ricos, né, paguem pela crise que o sistema capitalista está vivendo aí desde o início dos anos 2000, e que, invariavelmente, é jogado sobre as costas da classe trabalhadora. Daí, essa lua de mel que você se referiu.
jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.